Que o Espírito de Deus esteja nos conduzindo nesse momento e que nós possamos acolher as suas palavras no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma. Amém. O texto é o texto de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11, que lemos o seguinte: Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Este é o nosso texto. E são palavras que nós poderíamos pegar aqui no mínimo umas 10 palavras e fazer uma extensa reflexão sobre algumas delas. E quando nós pegamos somente esse texto que eu li, parece que ele começa meio do nada assim, parece que ele está no ar. E para entendermos exatamente qual é a entrada desse assunto, nós temos que ir lá para o versículo 1 e 2 do nosso texto, do capítulo, que diz assim: Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Olha que profundas essas palavras. E ele está dizendo: se é o Espírito de Deus que está em vocês, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, estando unidos de mente e alma em um só propósito, que é lá que ele vai lá no final para a glória de Deus Pai. Esse é o propósito do povo de Deus se reunir. Esse é o propósito do povo de Deus trabalhar para a honra e glória do nosso Deus. Então essa é a base para quando nós entramos no nosso versículo inicial, no versículo 5, e aí ele diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Esse é o sentimento, e ele quer que esteja presente conosco. Quando nós cremos em Cristo, então nós iremos procurar os sentimentos de Cristo, para que os sentimentos de Cristo estejam presentes no nosso dia a dia. E o que é mais importante, pela ação do Espírito, nós recebemos esses sentimentos. Se nós achamos que nós não temos o sentimento de Cristo, ora, o Espírito Santo nos dá os seus dons. E se os dons não são de Deus, então nós não sabemos quais são os sentimentos que nós muitas vezes sentimos em nossa vida, aquele sentimento que vai a favor da palavra do Senhor. Vejam o que diz 2 textos sobre isso. João 13,15 diz assim: porque eu vos dei o exemplo para que como eu vos fiz, façais vós também. São palavras de Jesus. Assim como eu fiz para vocês, façam para os outros.
E o outro versículo é 1 João 2,6, que diz assim: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar, assim como ele andou. O sentimento de Cristo precisa acompanhar o seu povo. Ora, para nós então termos os mesmos sentimentos que houveram em Cristo e que estão ainda presentes no coração de Cristo, porque Ele vive, porque Ele é eterno, então nós temos que conhecer, nós temos que ter consciência de quais são esses sentimentos que fala o texto. Irmãos, então nós temos que olhar para Cristo antes e para depois da sua vinda. E se este aqui é o Cristo que estava no céu, esse é Cristo que estava no céu, como é que era Cristo no céu? Eu tenho que olhar para Cristo no céu. Quem era esse Cristo antes da sua vinda ao mundo? Filho de Deus, santo, onipresente, onisciente, intocável pelas mãos humanas, justo, rei e eterno. E ele estava com o seu Pai na sua morada eterna. Ninguém jamais tocaria nele se ele não o permitisse. E o que ele faz então? A pedido de seu Pai, esse Cristo, ele sai do céu e ele vem à terra. Ele vem ao nosso encontro. Ele vem para os seus. Ele vem para o seu povo, para os seus amados. E isso é algo realmente tremendo. Sabe que pensando que depois da queda nada de bom sobrou em nós, aí pensamos que realmente estaríamos condenados se não fosse por Cristo. Mas nós tínhamos e temos algo que o diabo nunca vai conseguir roubar, que o diabo nunca vai conseguir destruir, que é o amor de Deus pela sua criação. O diabo nunca conseguiu tirar isso do coração de Deus, mesmo que o ser humano fez tudo o que fez, desprezou, desobedeceu, foi para longe, foi para o inferno, foi para os braços do diabo, mas mesmo assim, o amor de Deus por todos nós jamais foi tirado do coração do Senhor. E aí então o nosso texto, ele era um Deus santo, justo, e ele veio a este mundo e ele disse, e o nosso texto ele diz assim, que Jesus não julgou, ele não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Ele não chegou para o seu pai e disse: não, pai, eu sou santo e eu não vou, eu sou Deus, e eu não vou descer à terra. Ele nunca fez isso. Poderia ter feito? Sim, mas ele não o fez. Ele não o fez. E quando ele vem ao mundo, ele deixa a sua casa, ele deixa de lado algo que ele poderia estar usando, que era todo o seu poder, mesmo que em alguns momentos aqui na terra ele tenha usado esse poder, e ele precisava para mostrar que Deus estava entre nós. Mesmo assim, ele deixa de usar aquilo que estava ao seu alcance. E então nós acabamos de descobrir um sentimento que houve em Cristo Jesus. O de humildade. O de humildade. Exatamente isso. Ele foi humilde. Saiu da sua morada e veio ao meu e ao seu encontro.
Pessoal, se isso não tocar o nosso coração, então nós precisamos de fato ter um choque de realidade da parte de Deus. Porque o filho dele sai da sua casa, por mim, pecador, por vocês. Isso é uma atitude de humildade. No entanto, é importante nós também ressaltarmos que mesmo vindo ao mundo, Jesus nunca abriu mão de algo, mesmo sendo 100% Deus e 100% homem. Ele nunca abriu mão de ser santo, ele nunca pecou, ele nunca abriu mão de ser fiel à sua missão, ele nunca abriu mão de ser misericordioso, de ser gracioso, amoroso e poderoso. Ele apenas não usou o seu poder, o que é diferente. Esse é Jesus. E descobrimos ali então um sentimento que ele mostrou na sua vida. E nós temos que olhar então para o ser humano. Quem é o ser humano? Vocês sabem o que é isso aqui? E vocês sabem também o quanto isso aqui é frágil. O ser humano, antes de pecar, era um ser humano forte, santo, justo, eterno. Mas com o pecado, nada de bom sobrou no ser humano, nada. Não existe uma vírgula que sobrou no ser humano que Deus pudesse olhar e dizer: olha, esse seu lado bom aqui é por isso que eu vou morrer por você. O ser humano ficou frágil. O ser humano ficou cego, ficou idólatra. Usa o nome de Deus de maneira tão vulgar pelo mundo afora. O ser humano se tornou adúltero, rouba, mata, escraviza, cobiça. Então, o ser humano ficou totalmente fraco e está sujeito à morte. Nós precisamos então de algo realmente importante na nossa vida. Se nada de bom sobrou em nós, algo tinha que acontecer em nossa vida. E foi justamente isso aqui. A ação do Espírito que coloca em nosso coração algo especial. A fé. E é por isso que a Escritura diz que nós temos algo tão precioso em um vaso que é de barro. Nós ganhamos algo que é eterno, algo forte, algo que nos sustenta, algo que nos dá vigor, algo que nos faz e que move o nosso coração então a sair de onde nós estamos. O ser humano por si só, sem a ação do Espírito de Deus, não consegue largar o seu egoísmo. Por que o mundo está onde está? Pelo seu egoísmo, pela sua ganância, pela sua cobiça, como diz Tiago, que nós somos tentados pela nossa própria cobiça, que já está em nosso coração, e nós temos tremenda dificuldade em largar isso aqui, e sem o Espírito nós não largamos. Como gostamos, o homem natural, como gosta de desobedecer a Deus. Relutamos de todas as formas para nos justificar perante Deus. Deus, eu não pude fazer isso porque, olha,
aquele dia lá aconteceu isso e não pude. Nós gostamos de justificar qual o motivo que não nos permite tantas vezes louvarmos ao Senhor. O que nos impede tantas vezes na vida de estar na presença de Deus? Queremos justificar a nossa ira, a confiança em si próprio. Nós não conseguimos depositar a nossa confiança sem o Espírito de Deus e servir esse Deus, e por isso que nós precisamos de algo especial. Precisamos que o Espírito Santo faça morada em nós. E aí faz sentido lá os primeiros versículos 1 e 2. Ora, se existe alguma exortação em Cristo, então se o Espírito Santo está em você, aí vem a recomendação. Tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. E será que nós somos unidos de alma e mente? Então, nesse momento, faz sentido nós lermos, nós olharmos para o homem desta forma, que não há nada de bom, mas Deus nos transforma e Deus torna a nossa vida extremamente valiosa para Ele. Aqui faz sentido nós lermos o versículo 7, que diz assim, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. 2 pontos fundamentais. 2 coisas extremamente importantes para nós aqui. Ele diz que ele mesmo se entregou. E a segunda, ele se esvaziou. Ele se esvaziou. Quando Cristo, lá na cruz, entregou a sua vida ao Pai, o que acontece naquele momento, pessoal? Cristo, Ele de fato se esvazia de tudo que Ele podia usar. E o que sobra lá na cruz? Um corpo sem vida. Um corpo que qualquer um podia pegar e levar para a sepultura. Sobrou apenas um corpo sem espírito, porque o Filho de Deus agora estava nas mãos do seu Pai. Em sua morte, Cristo se entregou nas mãos do seu Pai. Ele se esvazia completamente de toda a sua glória, de todo o seu poder, de tudo que estava em suas mãos, ele entrega por sua própria vontade a seu Pai. Aqui nós temos um grande exemplo de Jesus. Em Jesus, irmãos, não é fácil fazer o que Jesus fez, se esvaziar. Não é fácil servir o próximo. Não é fácil. A gente cansa. E Jesus nos serviu. Quando Ele se esvazia, Ele nos serve. E não é fácil nós fazermos isso. Nós temos que admitir como é difícil para nós. Nós queremos ser bem tratados. Nós queremos ser servidos pelos outros. E ai do cara que tentar falar alguma coisa contra nós.
E nós facilmente nos ofendemos com as pessoas. Vivemos estressados nesse mundo tão corrido que eu mais culpo nós mesmos pelas nossas correrias do que o mundo. E então nós não temos mais paciência, nós não queremos mais certas coisas na vida, nós já cansamos, nós já estamos esgotados e não queremos mais servir. Então se esvaziar não é fácil. Não é fácil. E de novo, vem o Espírito de Deus. Vem o Espírito de Deus. Coloca a fé em nosso coração. Esse Espírito de Deus nos enche de esperança. Esse Espírito de Deus, ele enche a nossa vida com o verdadeiro amor. Em muitos momentos vamos continuar manifestando o nosso lado humano. Mas o desejo do Espírito é que nós tenhamos um amor verdadeiro. Ele nos dá uma nova vida. Ele nos dá o seu perdão. E isso nos dá força para perdoarmos. Já falei em outros momentos. Tantas vezes nós carregamos mágoas, rancores, e por anos nós ficamos sofrendo, porque não queremos perdoar, nós não queremos perdoar, nós queremos judiar dos outros. Nós queremos que eles sofram. Aí sim, quando nós fizermos a nossa vingança pessoal, quando nós sentirmos que o outro de fato foi entregue às moscas, aí nós vamos lá e dizemos, tá bom, vou te perdoar. Mas com o Espírito de Deus, Ele está dizendo, irmãos, perdoem. Foi o que Jesus fez lá no alto da cruz. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Com a força que o Espírito nos dá, nós teremos também força para servirmos. Dizermos, eu sou o teu servo, eu estou à tua disposição. Quanto mais, irmãos, quanto mais nós enchermos a nossa mente, o nosso coração de Deus, menos coisa do mundo nós teremos em nosso coração, na nossa mente e na nossa alma. Quanto mais nós usufruirmos desse tesouro que Deus colocou à nossa disposição, mais nós teremos também os sentimentos de Cristo para vivermos aqui neste mundo. E seguindo o nosso texto, ele diz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Nunca no mundo, nunca haverá um nome tão sublime, um nome tão fantástico, um nome com tanto poder como o nome Jesus. E eu não estou falando de uma pessoa que tem nome Jesus por aí, que ele seja poderoso, mas o Filho de Deus. Esse nome do Filho de Deus está coberto de poder. Não esquecemos que assim como ele se esvaziou, irmãos, porque ele foi obediente, porque ele se esvaziou, Deus fez o que com ele? No terceiro dia, Deus devolveu a ele tudo o que era dele. No terceiro dia, Jesus recebeu tudo o que era dele. E lá no final do livro de Mateus ele pôde dizer, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda a autoridade. Ele recebeu tudo o que ele tinha. E ele agora está à destra do Pai. E recebeu o seu nome, é um nome esplêndido, é um nome maravilhoso,
é um nome de poder, é um nome que muda corações, é um nome que muda a minha alma e muda a sua alma. Muda a sua alma. Dobre o seu joelho, dobre o seu coração, dobre a sua alma perante esse nome. E quem dobrar, e de fato se humilhar na presença desse Senhor, esse sim será exaltado. Não há nome maior, de maior honra do que o nome de Jesus. E diz o texto: todo joelho se dobrará. No juízo final, todo joelho, até aqueles que hoje matam e perseguem, aqueles que não acreditam hoje, eles vão dobrar os seus joelhos na presença de Jesus. Todo joelho se dobrará para Jesus. Irmãos, esse nome deve encher o nosso coração de orgulho. Nós temos que nos sentir tremendamente orgulhosos por termos um Deus de poder, um Deus que tem um nome tão fantástico, um Deus que faz parte da nossa vida. Adorar este nome é a solução para todos os nossos problemas, todos os nossos problemas, tanto esses aqui do nosso dia a dia, como também os da eternidade. Que o nosso coração seja fiel e que o nosso coração, movido pelo Espírito Santo, tenha sempre os sentimentos de Cristo, um sentimento de humildade. Amém.